Olá, boa noite. Sextou no Metrópolis. Aliás, a primeira sexta-feira do mês de maio, né, Didi? Bom, estou pronta, me sinto pronta. Está pronta? Agora você está pronta para o convidado que vai chegar daqui a pouquinho no Metrópolis? Ah, Cunha Júnior, eu tenho que dizer para vocês que eu sou assumidamente fã desse nosso convidado, o escritor Itamar Vieira Júnior. Daqui a pouquinho eu converso com ele sobre o mais novo romance. Agora, por falar em fã, parece que o Cunha Júnior também tietou os ídolos, não foi, Cunha? Ah, tietei tudo que tinha que tietar, conversei de tudo também, com o Dado Villa-Lobos, com o Marcelo Bonfá e também com o André Frateschi, sobre uma das minhas bandas do coração, Legião Urbana. Foi muito bom relembrar dos velhos tempos e falar também sobre os novos tempos, claro. Ai, mas é minha banda do coração também, eu quero ver. É a sua banda de coração? Então pronto, fica com a gente. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá começam hoje uma turnê pelo país em homenagem à Legião Urbana. Um reencontro para celebrar os clássicos da banda. Essa é a herança que a gente trouxe de quando a gente estava com o Renato. Itamar Vieira Júnior acaba de lançar o seu segundo romance, Salvar o Fogo. O escritor conversa com a gente no estúdio. Ruínas a mais, ruínas a menos. Também guardamos pedras aqui, do outro lado do oceano. Ela faz poesia falada, é atriz e ganhou um dos principais prêmios de literatura brasileira. Ele transforma a vida das pessoas através das palavras. Luísa Romão e Sérgio Vaz resistem na trincheira da poesia de luta. Salve, boa noite. Amei certo as pessoas erradas, amei errado as pessoas certas. Amar me parece coisas de profissionais, não para amadores como eu. Sérgio Vaz. Que a pele escura não seja escudo para os covardes que habitam na senzala do silêncio. Porque nascer negro é consequência, ser é consciência. Sérgio Vaz. A poesia é o esconderijo do açúcar e da pólvora. Um doce, uma bomba, depende de quem devora. Sérgio Vaz. Viver, amar, é mudar a alma de lugar. Candelária, presente. De que maneira você acha que a poesia transformou a sua vida e a vida desse lugar? Eu acho que foi ressignificar. Povo lindo! Povo lindo! Povo inteligente! Inteligente! É tudo nós, tudo nós, tudo nós! Sejam todos bem-vindos ao Salão da Cooperifa! A dar valor ao lugar que eu estou, as pessoas que aqui vivem, as pessoas que aqui lutam, as pessoas que aqui trabalham. E eu pensei, se eu tiver que brilhar, vai ser aqui, nesse lugar que eu vivi, que eu vivo e que eu tanto admiro e respeito. A gente reconstruiu pessoas que reconstruíram a literatura. E descobrimos que sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. A vingança tem seu lado bom se usada como convém. Por exemplo, se alguém disser que te ama, vingue-se dele. Ame-o também. Eu vivenciei assim muitas coisas que não passava pela minha cabeça, né? Como, por exemplo, transformar o Bar do Zé em centro cultural, trazer pessoas de fora aqui, a gente sair daqui para ir para outros lugares. Então isso foi tudo proporcionado através desse movimento com a poesia. A verdade está escancarada, porque abaixo do radar também se voa. Aqui a poesia desfila no sarau. A poesia pode ser uma maneira de combate? Ela é. A poesia é resistência pura. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas sempre militando através da palavra. Com certeza, ela é uma munição, né? Uma munição dentro da sala de aula. Eu acho que a poesia, tanto a minha que eu faço um rap, como a poesia daqui do espaço, é uma poesia para unir, trazer pessoas, né? Juntar pessoas. E estar aqui numa noite de terça-feira não tem preço. Na mesma mão, outras na contramão. É, você insiste em ser assim. E essa energia é maravilhosa. Lancei o meu primeiro livro há 35 anos atrás, no Bar do Zé Batidão, que era aqui embaixo. Subi Ladeira Mora à Noite. Hoje eu lanço o meu 9º livro, falando um pouco da periferia, dessas batalhas que a gente tem, além das batalhas físicas do dia a dia, do cotidiano. Depois da pandemia eu pensei, nunca vai ser tão importante a literatura, a poesia, a arte de uma forma geral,
como vai ser agora. Então é um chamamento para a gente lutar com essas batalhas internas que a gente tem. Confia no teu corre e fica de boa. Afia teu trampo nas lâminas das incertezas. Todo mundo certo não quer dizer que você está errado. Não ande com caranguejos e sonhe com as mãos. Deixe o coração no presente e os olhos no futuro. Muitas vezes o sucesso fica no passado e ser importante é para sempre. Cuide da raiz e lapide as asas, porque abaixo do radar também se voa. Flores da Batalha. Quem sonha junto, sobe junto. Quem sonha junto, sobe junto. Para celebrar o lançamento de Flores da Batalha e os 35 anos de poesia de Sérgio Vaz, foi montada essa exposição no metrô de São Paulo. Quem sonha junto, sobe junto. Escritório, um Nokia velho, numa mochila. Eu acho que a poesia ela traz profundidade e traz reflexão, né? Muito bom, porque o brasileiro precisa dessa coisa bonita, do suave, né? Porque a vida já está tão difícil. Não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar. Luta é para uma vida inteira. Sérgio Vaz. E no final da exposição eu me deparo com uma frase que me impactou. Viver dói, mas acho um privilégio estar vivo, por isso sou grato. Eu sei que por ser uma mulher trans e estar numa sociedade que nos exclui em diversas formas, isso dói, mas eu me sinto grata por estar viva. Viva o Sarau da Cooperifa! É um espaço que também foi muito importante na trajetória da atriz e poeta com 4 livros publicados, Luísa Romão, inclusive vencedora do Prêmio Jabuti 2022 do livro do ano. De alguma forma, você também tem uma relação com esse lugar da poesia, que o Sarau traz? Sem dúvida, Didi. Eu brinco que eu nunca sonhei em ser poeta, assim, não era uma coisa que estava no meu horizonte de vida, assim. E em determinado momento eu conheci exatamente esses movimentos de poesia falada. E aí, a partir desse encontro, dessa poesia que é feita no espaço público, no espaço compartilhado, dessa poesia em que a palavra, né, é mais um dos elementos do poema, né, atravessada também pelo corpo, pela voz, pelo sussurro, pelo jogo entre intérprete e público, foi que eu comecei a assim, me aventurar no mundo da poesia. Eu queria escrever a palavra Brasil, mas a caneta, no ato de legítima revolta, como quem se cansa de escrever sempre a mesma história, me disse: para. Eu acho que uma das coisas mais bonitas dos movimentos de poesia falada, em geral, é, primeiro, perturbar, sabe? Deslocar essa imagem do poeta, do escritor, enfim, né? Da pessoa que trabalha com literatura como alguém muito inacessível, desendeusar, assim, né? Tornar essa poesia algo terreno, algo, assim, a ser conversado. E, em segundo lugar, eu acho que estimula muito as pessoas a escreverem, né? A também performarem. Nadine morava no 3º andar à esquerda. Que eu fosse morrer jovem, entre as ferragens de um caminhão manque, em plena Fernão Dias, ou com osso de galinha atravessado na glote, disso não tinha dúvidas. No livro vencedor do Jabuti, a Luísa apresenta pra gente 29 romances que colocam ali, lado a lado, essa sangrenta batalha entre gregos e troianos e a realidade dura vivida no Brasil. Eu sou formada em teatro, né? E na universidade a gente tem muito uma formação baseada nessas histórias, nessas epopeias, nessas dramaturgias clássicas da Grécia Antiga. É minha vez de contar a história. Eu lembro de ler a Ilíada e falar, gente, é um relato de um massacre, assim, é um relato muito violento. E como é que o Ocidente vai escolher como, assim, como pedra, né, como pedra fundamental exatamente essa narrativa? Um corpo é um atestado de barbárie. Até os gregos tinham piedade.
fico pensando a partir dessa outra pedra fundamental que o seu livro também apresenta, se a gente pode mudar essa trajetória, essa narrativa. Acho que tem essas pedras, que são as pedras que depois, inclusive, viram grandes obeliscos, viram os monumentos coloniais ali no meio da cidade, né? Mas a gente também guarda pedras aqui. E essas pedras que a gente guarda é a palavra que é afiada nas rodas, nos encontros, nas clínicas de aborto, nos abrigos, no canto sim, no canto eu não vou me entregar. Enfim, esse é o final, gente. Depois, quem quiser, leia o livro, que isso aí é um pedacinho do poema final. Me abrace forte. A explosão está próxima. Ela há de vir. A poesia para a música, para o rock, né? Agora é hora de falar do rock nacional, porque o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá, ex-membros da Eterna Legião Urbana, começam hoje, exatamente hoje, uma série de shows pelo país. A turnê se chama As 5 Estações, relembrando aí os 2 dos maiores álbuns da banda, que são As 4 Estações, não é? E o álbum 5, com direito a muitos sucessos, muitos hits clássicos. Eu conversei com o Dado e com o Bonfá e também com o vocalista André Frateschi para saber um pouco mais sobre o que vem por aí. Nossas meninas estão longe daqui e de repente eu vi você cair. Não sei amar o que eu senti, não sei dizer que vi você ali. Eu lembro que, acho que foi em 2015 ou 2016, vocês estiveram no estúdio do Metrópolis, no lançamento da turnê dos 30 anos do primeiro álbum. Não vai embora, fique um pouco mais. Ninguém sabe fazer o que você me faz. Ou seja, esse encontro de vocês naquela época deu tão certo que 8 anos depois estamos aqui lançando outra turnê. Porque a gente virou super brother, né? A gente montou essa banda, né, em 2015 e tudo que aconteceu foi uma super surpresa pra gente. Eu acho que essa união minha e do Dado já remonta um pouco antes disso, né? Com algumas coisas que vieram acontecendo. Tenho medo de lhe dizer que eu quero tanto. Tenho medo e eu sei por quê. Estamos esperando. E é isso, aí chegaram os 29 anos, o retorno de Saturno, e os 30 anos do primeiro disco. E aí, vamos montar uma excursão. E aí, enfim, montamos a banda e estamos aqui juntos até hoje. André, você escreveu um belo texto. Oxe, muito vindo de ti, turnê. fico super feliz. Maravilhoso. Inclusive, eu anotei aqui você dizendo assim, ó, a turnê que é um momento de construção de novos caminhos e o empenho em adiar o fim do mundo. É por aí mesmo? Olha, cada dia mais, né, Cunha? Me parece que a gente está vivendo tempos muito loucos, assim. E o que eu quis dizer com isso é que o que eu acredito que adia o fim do mundo é o encontro das pessoas, né? Não preste atenção, não dê conselho, não peça atenção. Quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando nisso, na universalidade das músicas que vocês fizeram. E vocês não têm, eu acho que vocês não têm noção de que daqui 100 anos essas músicas vão estar tocando e as pessoas vão estar achando o máximo. Não, maravilha, eu espero. Já tem 40, né? Faltam mais 60. Mas, enfim, enfim, o Renato sempre falava, olha, a gente vai fazer discos de catálogo. Esse disco vai ter que vender nas lojas durante muito tempo. E a missão era essa, entende? E eu acho que a gente chegou em algum lugar assim. Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. E desses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Bom, a turnê se chama 5 Estações, graças ao insight aqui do Bonfá, né? Porque reúne as 4 estações do disco de 89
5, que é o disco de 91. O Mauro Berman, nosso diretor do espetáculo, que montou o set list, ele dividiu o set em 5 blocos, pensando num pentagrama, né? Água, terra, fogo e ar, e aí vem o quinto, que é o espírito, exatamente. Misturando as canções e trazendo também as músicas, enfim, inevitáveis que a gente tem que tocar, tipo Faroeste Caboclo, Será, o que mais? Mas fica no corpo do show Tempo ou fica pra Perdido. depois? Não, fica tudo no meio, tudo no corpo, dividido nesses 4 elementos. Cada música faz o sentido dentro desse pentagrama. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos. Ali, no espelho d'água do Paraguaçu, vivi por longo tempo cercada da brancura dos tecidos. O rio refletia o branco e muitas vezes a luz me cegava por breves instantes. Eu procurava um lugar bom para limpar as roupas. Batia os lençóis nas pedras, esfregava o tecido encardido e amarelado entre os nós dos dedos. Aquele rio, e isso não saía da minha cabeça, era o rio onde muitas fizeram o mesmo antes de mim. Águas que não lavaram apenas a roupa da tapera, dos donos da terra, dos padres. Lavaram nossas mágoas e renovaram nossos sonhos. Limparam nossos corpos das aflições que nos consumiam e carregaram segredos que não podiam ser contados. Foi ali que o menino nasceu e eu, por mais que não soubesse como dizer, pedia que ele crescesse forte e bem-aventurado. Com meus pés nas águas, eu já não era apenas uma corcunda, um cabelo crespo e trançado e a pele de mãos que afinavam de tanto usar a barrela para deixar tudo mais branco. Entre as águas e os sentimentos, meu corpo era a própria correnteza. Este é Salvar o Fogo, um trecho de Itamar Vieira Júnior, que está aqui com a gente para falar desse livro, depois de um grande sucesso de público, de premiação e de crítica do Torto Arado, o livro dele, o romance anterior. E é por isso que a gente está tão feliz de tê-lo aqui. Que bom, fico muito feliz de estar aqui com você presencialmente, né? Porque já estivemos juntos. É verdade, Itamar. Em outras circunstâncias. Que bom! E a gente segura para a emoção não aflorar tão fortemente, porque é um livro que traz muito das minhas, eu acho que das minhas memórias, da memória da minha família e das memórias de muitos e muitos brasileiros. Salvar o Fogo, de alguma forma, segue o trilho do Torto Arado? Segue. Há muitos pontos de aproximação. Inclusive, o surgimento dessa história surgiu enquanto eu escrevia Torto Arado. Então, eu precisava continuar. Mas também há pontos de distanciamento, né? Porque a história se passa em uma outra localidade, em outras circunstâncias. Ali vemos novas modalidades de exploração e de domínio da terra, mas ainda assim é um livro que trata da relação de homens e mulheres com a terra. E que tem, mais uma vez, uma protagonista feminina, forte, vivendo uma vida difícil, mas com voz. A Luzia, essa personagem que também, enquanto eu escrevi essa história, ela me fisgou, me capturou, né? A gente deu um trecho aqui, é da Luzia. É da Luzia. Da Luzia, que lavava a roupa ali, lavava a roupa na beira do mosteiro, rio. da igreja. E é interessante porque, enquanto eu escrevi essa história, eu não tinha exatamente a dimensão dela, né? Como chegaria ao final. E a Luzia, ela foi me conquistando pouco a pouco. Ela se tornou uma... Ela chega como a irmã do Moisés e daqui a pouco ela vai crescendo, crescendo. Quando eu percebi, ela já era a dona da história. Eu disse, mas o que é que você fez com essa história? Você levou ela de mim, né? Agora a história é sua. Eu acho maravilhoso Eu também. esse lugar do personagem criador. Exatamente. Né? E que nos surpreende, né? Como
como autor, como criadores também, assim como a leitura pode ser um barato para quem lê, né? Para quem escreve também, o processo de escrita reserva surpresas, e eu gosto dessas surpresas quando elas acontecem. Eu gosto também, e esse livro traz muitas surpresas pra gente. É uma narrativa que tem muitas reviravoltas. E é uma narrativa que se passa às margens do Rio Paraguaçu, que é um rio baiano. É um rio... Ele cruza a Bahia. Não em nenhum outro estado, né? Em nenhum outro estado. No meu caso, eu brinco até, né? Eu imagino de uma maneira poética que esse é o rio dos meus ancestrais. Porque minha família paterna tem origem às margens do rio Paraguaçu, no recôncavo da Bahia, no município de Maragogipe. Então, eu estou falando dessa história que, ao mesmo tempo, eu não vivi neste lugar, mas essas memórias fazem parte da minha vida, né? Então, eu cresci com essas memórias que, para mim, são tão familiares e que terminam adentrando um pouco a história de Salvar o Fogo também. Pois é, e aí o que a gente percebe também é o rio liga e separa Tapera e a Água Negra, que é o povoado de Torturado, de uma forma, esse rio, né? Se a gente pensar na região e se pensar nos temas também, né? O Rio Paraguaçu, ele nasce, inclusive, na Chapada Diamantina, Olha que é a aí. paisagem do romance Torturado. E ele segue até desembocar na Baía de Todos os Santos, né? No Oceano Atlântico. Então, essa é uma história que também é unida por esse rio, né? Por essa geografia, e que no fundo está falando um pouco da nossa história, né? Da história a partir dessas personagens, da Luzia, da Bibiana, da Belonísia lá em Torturado, e da Luzia, do Moisés em Salvar o Fogo, está contando a partir da história desses personagens uma história que pode ser maior, que pode ser nossa, uma história coletiva do Brasil, né? E foi isso que me emocionou muito, porque foi a minha chance de ouvir as minhas ancestrais. Os seus livros trazem isso para mim. A minha avó tão quieta, uma tia quieta, uma bisavó que você não sabe muito bem o que aconteceu com ela. De repente, essas mulheres ganham voz e um pensamento crítico, complexo e um mundo dentro delas. Isso emociona demais a gente, Itamar. Estou aqui falando. Deixa eu deixar também quem leu o Itamar falar sobre as expectativas e sobre como a obra do Itamar toca essas pessoas. A gente foi no lançamento ontem em São Paulo. Eu não poderia perder, não é, o lançamento do livro novo do autor Itamar Vieira Júnior. A expectativa é de me admirar ainda mais pela escrita dele e saborear um pouco mais também do Brasil maravilhoso que ele apresenta nos livros. E quando a gente busca uma literatura contemporânea como a do Itamar, é o que as pessoas sentiram, é o que o Brasil sentiu, é o impacto do amor como ação. Torturado foi um dos livros que eu mais fiquei impactado, e agora também Salvar o Fogo. Ambos os livros me atravessam, e hoje, para mim, ele é considerado um dos autores, né, dessa geração da contemporaneidade. Eu acho que principalmente pelo fato de ter sido um livro bastante lido e também com bastante reconhecimento, né? A partir dele ele conseguiu o Prêmio Jabuti. Quero ler de novo a obra dele, que eu achei muito bem escrito, o Torturado, adorei a história também. E quero conhecer essa obra nova dele. Foi um lançamento lindo que eu já fiquei sabendo, teve Lued, maravilhosa. Quem pode reclamar desse trabalho, né? Olha quanto carinho dos leitores, né? Acho que deve ser um dos melhores trabalhos do mundo. Compartilhar aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta de fazer, literatura. Mas foi um momento muito especial e fiquei muito feliz. E essa conjugação a Lued estava lá, né? A Lued Luna, música, literatura, a música que é tão importante para mim, na minha formação, inclusive me fez amar a arte, foi um momento mágico mesmo. Eu acho que a gente a gente se aproxima desses personagens porque são histórias que a gente quer ouvir, são histórias que não estão ainda fortemente na nossa literatura. Você pega esse legado, como um bastião para você contar essas histórias, né? Eu acho que vou partir sempre dessas ausências. Então, eram histórias que eu buscava na nossa literatura, que eu queria, como leitor, encontrar e ler.
E que bom que eu tive a coragem, né, e a disposição também de ir atrás dessas histórias e me permitir imaginar, né, contá-las da maneira que elas são contadas. Eu acho que para nós, para pessoas como nós, Didi, a violência da história brasileira negou muita coisa, inclusive a nossa história. Então, a literatura, ela entra para preencher essa lacuna. Claro, é imaginação, né? Mas a partir da imaginação, a gente consegue acessar subjetividades das personagens, da nossa própria história. A gente conhece a nós mesmos, né? E eu acho também que você traz momentos importantes de reflexão sobre a história do Brasil, né, como um todo, né? Uma história de como é que é da nossa identidade e de questões muito profundas. Então tá aqui o Salvar o Fogo. Uma coisa tão interessante também é a espiritualidade, vou fazer essa pergunta aqui para fechar, a espiritualidade e religião, né? Como elas estão de forma diferente em Torto Arado e Salvar o Fogo. Aqui você tem uma população ali que vive perto de um mosteiro e que tem ali a religião católica muito impactando muito fortemente a vida deles. No caso de Torto Arado, sobressai o jaré, né, essa prática ancestral que de alguma maneira permite que as pessoas mantenham um laço de solidariedade e consigam atravessar as adversidades da própria vida. Em Salvar o Fogo já mostra um outro lado da religião, que é uma comunidade atravessada pelo cristianismo, pelo catolicismo, que chega junto com os invasores, com os colonizadores e meio que invisibiliza os saberes ancestrais e divide a comunidade entre bem e mal. Aquilo que não se enquadra no cristianismo é visto como mal. E isso gera uma divisão entre eles, uma ferida que parece que nunca será fechada. É dessa maneira que a religião adentra também em Salvar o Fogo. Uma reflexão para a gente perceber que fogo é esse que a gente quer salvar. Exato. Que fogo é esse? O que quer dizer esse fogo? Itamar Vieira Júnior, muito obrigada. 700 mil livros vendidos de Torto Arado. A gente quer que Salvar o Fogo também chegue a muitas pessoas. No Brasil e no mundo, né? Obrigado, Didi. Muito bom estar aqui com você, ouvir sua leitura, né? E esse espaço sempre do Metrópole celebrando a nossa literatura, a nossa arte, muito importante. Obrigado. Obrigada, querido. Salvar o Fogo. Tamar, obrigado aí. Olha, desses 700 mil aí eu ajudei bastante, né? Porque além de eu ter comprado e lido, eu dei bastante de presentes para amigos e amigas. Olha, pessoal, para quem gosta de ópera, essa é para marcar aí na sua agenda. O Teatro Municipal de São Paulo apresenta a partir da próxima semana a ópera O Guarani de Carlos Gomes. A concepção do espetáculo é do escritor e líder indígena o Ailton Krenak. Quem assina a cenografia é o artista Denilson Baneua. O libreto é inspirado no livro do José de Alencar e estreou no Teatro Scala de Milão em 1870. Para ser apresentada nos dias de hoje, a obra precisava de atualizações. Por isso, o convite para artistas indígenas também fazerem parte deste espetáculo. A gente acompanhou, então, o último ensaio deles e vocês vão ficar agora, então, com um trechinho. Daqui a pouquinho, a gente está de volta. E a gente encerra o Metrópolis de hoje com uma super dica de programa para esse final de semana. Que começou no MIS, o Museu da Imagem e do Som, aqui de São Paulo, a exposição Tina Turner, uma viagem para o futuro. Mas eu vou deixar a palavra com uma das curadoras da mostra, que está aqui ao meu lado, Ai, não me deixa nervosa. Couto. Pode ficar nervosa. O que a gente pode ver na exposição? Gente, é uma exposição de fotografias da Tina Turner, são mais de 120 fotos de fotógrafos do rock que conseguiram acompanhar a trajetória da Tina em diversos momentos. Bob Gruen é um deles, você conversou com ele? Conversei com o Bob Gruen, a semana que vem vai aparecer essa entrevista. Oba, então eu acho que é a oportunidade da gente estar assim, quase
no palco com a Tina Turner, ou vendo um show da Tina Turner, muitas imagens dela performando incrivelmente e algumas surpresas. Cantando Proud Mary. Ai, total. Eu queria dançar. Proud Mary. Não tem essa? Vamos Semana treinar. que vem, então, vocês conferem uma matéria completa sobre a exposição aqui no Metrópolis. Por enquanto, então, só um aperitivo, né? Bora, bora. Da rainha do rock no Miss. Com registros de Tina Turner, Simple the Best, simplesmente a melhor. A gente se despede. Um beijo pra vocês. Um bom final de semana, beijocas. Segunda-feira a gente tá de volta às 7h10 da noite. Até lá. O canal do Metrópolis Programa tem mais conteúdos imperdíveis, como esse que você acabou de assistir. Fiquem com a gente e aproveitem muito mais. É só clicar no sininho que a gente te avisa sobre os próximos vídeos. Até lá!